eu comecei a reparar os padrões que aconteciam nos meus relacionamentos, principalmente depois do meu último relacionamento longo. E agora, há, sei lá, um pouco mais de um ano e meio, eu comecei a me abrir para isso. Só que mesmo assim, mesmo eu tendo já trabalhado tanto em mim, né, de cutucar as minhas feridas, eu continuo vendo padrões. E para mim o Theta Healing veio como a chave principal de, tipo, tá bom, você quer cutucar? Vamos cutucar aqui com um olhar diferente. Não é só assim, não é só sua culpa, você tem sua parcela de responsabilidade, mas o que mais? Né? O que mais é possível? O que mais está por trás disso? Você lembra das suas crenças, Ju? Que de que talvez homem insegurança nesse trai, papel de que é normal, que ciúme é sinônimo de amor. De amor. Ciúme é sinônimo de amor. E de que é normal para homem trair. Tudo bem homem trair. Foram crenças que você trabalhou, né? Foram crenças, Depois você foi identificando identificando, e daí entra lá, né? Tipo, o relacionamento dos meus pais, referência do meu pai, referência dos meus avós, como eram os relacionamentos da minha família. Mais aberto a gente tá para essa mudança, eu acho que o Theta Healing é como só o pó de plim-pim-pim, assim, sabe? Tipo, tá bom, você quer isso? Então tá aqui, ó. Tá um pouquinho aqui pra você, mas daí segura a barra. Porque a mudança vai vir, mas você tem que estar preparado. Você tá preparado? Bom, animada. Seja bem-vinda, Ju. Quer se apresentar? Quer. Bom, Juliana, meu nome, mas podem me chamar de Ju, Julie. Sou aí de São Paulo, de Santos, mas moro aqui na Califórnia faz 5 anos. Tenho vivido muitas emoções nessa minha transição de estilo de vida para a Califórnia. Eu digo que foi um renascimento vir para cá. E eu acho que a gente vai conseguir passar por algumas coisas bem especiais dessa minha transição hoje nesse bate-papo. Tenho quase 30 anos, vou fazer 30 anos em março. Outra virada legal na vida. E é isso, cheia de planos, cheia de sonhos, cheia de coisa para arrumar nessa vida, nessa cabeça. E é isso. No mais, eu sou feliz. Como que você conheceu o Theta? Eu fui atrás de saber o que era Theta Healing depois que eu fiz a minha primeira consulta de leitura de aura, porque o meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu em 2018, final de 2018, e foi, óbvio, um momento muito traumático para mim. Acho que é uma sensação que a gente só sente, só entende o que é quando a gente perde os nossos pais, acho que independente de quantos anos a gente tem. É um vazio muito louco, assim, ensurdecedor, te tira o chão de verdade. E eu comecei a ir atrás de de qualquer coisa, legitimamente, assim, qualquer coisa que pudesse me ajudar a conseguir uma conexão com ele. Meu pai era espírita, muito devoto ao espiritismo, trabalhava numa casa espírita, a gente sempre trocou muito sobre espiritualidade. E ele sempre me falou, filha, você tem que ir atrás disso, porque sua mediunidade sempre foi muito aguçada, você sempre foi muito sensível. E eu nunca dei bola, né, assim, jovem eu era, não via papai. E quando eu fiz leitura de aura, um mundo de coisa abriu pra mim. Como eu tava muito machucada e eu tava vindo já de um processo de rebeldia aí com a minha mãe e tudo mais, um ano antes, assim, do meu pai falecer, eu decidi que eu queria mergulhar de cabeça no Theta Healing, que foi o que ela, né, a gente conversou e foi o que mais brilhou meus olhos dentro das oportunidades que eu tinha ali com ela. E eu sempre senti muita segurança no trabalho do Theta Healing, no trabalho dela. Então acho que foi um chamado, né? Então faz 2 anos aí que eu tô envolvida com o Theta Healing. Hoje também como terapeuta, né? Autoterapeuta, principalmente autocura, eu uso o Theta Healing muito comigo mesma, pra mim. E como que você começou nessa jornada de olhar para os seus relacionamentos afetivos, né, amorosos, enfim, com o Theta Healing? Porque eu comecei, assim, é um pouco engraçado falar disso, porque é a gente assumir as nossas próprias vulnerabilidades, né, nossos próprios probleminhas.
eu comecei a reparar os padrões que aconteciam nos meus relacionamentos, principalmente depois do meu último relacionamento longo, né, que eu namorei 4 anos ainda quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá, então faz 5 anos. E agora, há, sei lá, um pouco mais de um ano e meio, eu comecei a me abrir para isso. Só que mesmo assim, mesmo eu tendo já trabalhado tanto em mim, né, de cutucar as minhas feridas, eu continuo vendo padrões. E para mim o Theta Healing veio como a chave principal de, tipo, tá bom, você quer cutucar? Vamos cutucar aqui com um olhar diferente. Não é só assim, não é só sua culpa, você tem sua parcela de responsabilidade, mas o que mais? Né? O que mais é possível? O que mais está por trás disso? E eu comecei a enxergar que muito ainda vem do meu relacionamento com os meus pais e do relacionamento deles, né? Entre eles como casal. É um processo de cura muito intenso, mas é muito mágico ver, assim, sabe? Como é possível a mudança de padrão. E eu vivo isso diariamente. É uma constante na minha vida hoje em dia. Ver as mudanças, assim, sabe? Sempre para melhor. Não dá para falar que não tem os dias difíceis, mas é sempre para melhor. Na verdade, você falando disso, eu me lembro também, uma das coisas que eu fui olhar, né, no Theta foram questões de relacionamento, porque eu já estava ali observando o quanto os meus padrões, assim, estava vendo aquele padrão sempre acontecer, né? E eu falava, opa, peraí, como que eu saio disso, né? Eu já estava consciente ali, eu falava, gente, como que, né, isso muda? Como que eu mudo? E aí eu comecei a ver que os meus relacionamentos estavam diretamente ligados, né? Eram padrões que vinha ali da questão com meu pai. Eu tive uma separação, né, com meu pai aos 2 anos de idade. E 2, 3 anos de idade eu só fui ver ele depois de 7. E depois, assim, eu acho que com 23, 20 e poucos anos. E aí, eu via que todos os meus relacionamentos tinham o quê? Distância. É verdade. Né? E que sempre acontecia essa separação, né? Sempre tinha uma questão que era uma questão física, assim, né? De espaço geográfico mesmo. Era tipo uma constante. E fora, né, outros padrões, enfim, e questões minhas também, que eu pude olhar da minha parte da minha mãe, enfim, aí vem muita coisa, né? Muita coisa. E a gente É a cura da linhagem feminina, né? Para nós mulheres é muito intensa também. É olhar para o próprio umbigo, literalmente, para o nosso útero, resgatar a nossa ancestralidade, ver quais eram os padrões delas em relacionamentos, como elas se cuidavam, se amavam, e tudo isso que reverbera, né? E a gente que já conhece pode passar, né? O pouquinho que a gente conhece, são 7 gerações antes para 7 gerações depois. Então é muito, muito, muito poderoso a gente poder, né, enxergar, não é só olhar, é enxergar com tanta clareza o que acontece e ter a coragem, porque eu acho que precisa de coragem para mudar, para fazer acontecer de uma forma mais tranquila, mais amorosa, né, para todo mundo. Porque eu me via muito lutando também, né? A gente entra numa questão de, às vezes, até de não querer repetir um padrão ancestral, e numa luta, sabe? Tipo, não, então eu vou. A E aí negação, acaba. né? Não, mas isso aconteceu ali, mas não vai acontecer comigo. É aquele negócio, não vai acontecer. E aí a gente começa a distorcer isso também, né? E não vivendo o que realmente a gente gostaria de viver. Né? Sim. Que padrões, assim, você pôde observar? Eu ia falar isso agora, eu tava pensando nisso. Eu acho que o maior padrão, assim, que eu já identifiquei, principalmente nos últimos tempos, é eu me envolver com homens que não querem se comprometer, que têm algum tipo de dificuldade em assumir qualquer que seja o tipo de relacionamento. Né? Eu ainda estou investigando, mas assim, eu tenho algumas dúvidas do tipo, eu não sei se é porque eu tenho uma cabeça muito aberta, eu enxergo o relacionamento hoje de outra forma, porque eu já fui muito ciumenta, eu já passei por um relacionamento super traumático, abusivo, e são coisas que eu não quero viver. Então, para eu me relacionar com alguém hoje,
Pode ser que até eu tenha colocado esse bloqueio de só encontrar homens indisponíveis, porque eu sei exatamente o que eu não quero. E se essa pessoa tá me mostrando que ele não consegue ir além, como eu quero ir além, eu já desisto. Eu já falo, então tá bom. Então, vamos parar com isso agora. Sabe? Eu já nem tento... Eu não fico relutando mais, sabe? Brigando. Eu já falo, não, pra mim não serve. Tchau, beijo. Próximo. E isso é algo muito comum, né? Muitas pessoas vêm para olhar questões de relacionamento, né? Ou de estarem há muito tempo sozinhas, de quererem manifestar alguém. E quando a gente vai manifestar, né? Abrir espaço para um novo entrar, o que a gente precisa olhar, né? Acho que Juju já sabe bem, né? Olhar ali o passado, né? Sim. Olhar para esses padrões. Então, se você quer manifestar um novo relacionamento, né? Para que não seja um relacionamento que você está seguindo novamente com algo que só repete, né? Muda o personagem, né? Você Mas a história é meio que a mesma. Tira fulano, coloca ciclano. E aí a história é a mesma. Então, e esses padrões, geralmente, eles são conscientes e inconscientes. A maioria das pessoas que chega para olhar questões de relacionamento, às vezes não tem consciência do padrão que ela tá repetindo nos relacionamentos dela. Né? A maioria não tem consciência. Às e aí, quando ela vai às vezes até enxerga que existe um padrão, mas não para pensar de fato por que o padrão existe, né? E por que é esse padrão. Por que isso está acontecendo. Né? E aí a causa raiz é isso que a gente vai buscar, né? E quando a gente começa a ganhar clareza e consciência para olhar para isso, é muito mais simples, né? É muito mais... E eu acho que esse é o grande barato do Theta Healing, porque é tudo tão natural. Quando a gente faz uma sessão de Theta, a gente tem uma conexão tão grande com o que a gente sente, que é muito, muito mais prático, né, pro terapeuta conseguir acessar isso, conseguir dar, por exemplo, os comandos, né, da transformação. Então, quanto mais a gente está vulnerável, quanto mais aberto a gente está para essa mudança, eu acho que o Theta Healing é como só o pó de plim-pim-pim, assim, sabe? Tipo, tá bom, você quer isso? Então tá aqui, ó. Tá um pouquinho aqui pra você, mas daí segura a barra, porque a mudança vai vir, mas você tem que estar preparado. Você tá preparado? É assim como eu enxergo, assim, sabe? Por isso que eu falo assim, tem dias que são um pouco mais complicados, porque querendo ou não, a gente tá aqui na 5D, estamos vivendo a nossa vida, ser humano e tal. Mas às vezes a mudança é tão on point, é tão nítida, é tão clara, que você fala, yes! Tá dando certo! Sabe? Por exemplo, quando você viu, já aconteceu, não é? Você viu, já aconteceu. Por exemplo, hoje você me chamou pra fazer essa live depois de um depoimento que eu fiz no Instagram, falando de 2 amigos meus que demonstraram um carinho, amor que eles sentem por mim, por 2 publicações, né? De quanto eu ajudo eles na vida deles, assim, coisa que eu sei, que a gente já conversou, mas não necessariamente precisava se tornar público desse jeito. E me tocou muito, porque às vezes a gente está só sendo a gente mesmo e faz um bem danado para os outros. E a gente nem sabe. Eu acho que essa calma, essa tranquilidade, esse senso, né, de estar fazendo bem, vem muito com essa coisa do autoconhecimento. Tipo, eu estou sendo quem eu sou. Eu estou dando o meu melhor para os tipos de relação que eu quero co-criar. E isso é recíproco. Porque uma vez que você... A gente é espelho, né? Uma vez que você emana aquilo que você sente de verdade, é aquilo que você vai receber em troca. E isso aconteceu de novo agora, né? Eu postei hoje logo que eu peguei o celular, né? Pra falar, quase esqueci de falar da Flavinha, só que lá vão falar de relacionamento afetivo, nananã. De repente recebo uma mensagem no Instagram. Mas relacionamentos não tinham todos que ser afetivos? Quem me perguntando isso? Meu ex-namorado. O Vini, maravilhoso. Daí eu falei, é verdade, todos têm que ser afetivos, mas então por que vocês chamam relacionamento tipo de homem e mulher, namoro, casamento, de relacionamento afetivo amoroso? Eu falei, bom, deve ter alguma
algum motivo específico da psicanálise, psicologia, que eu não sei te dizer agora, mas é porque tem essa troca de energia, inclusive, incluindo a sexual, né? Que vai além, né, do relacionamento com família, com os pais, e que você escolhe ter de amizade. Um relacionamento íntimo, né? Que você escolhe ali ter pra vida. Enfim, sei lá mais o que eu escrevi, mas eu achei muito engraçado vir dele a pergunta. Porque, e ele já sabe, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que ele foi um ponto-chave de virada do meu subconsciente pro consciente em relação ao relacionamento. Porque a gente se conhece há muito tempo, desde que eu tinha uns 11 anos. E a gente foi namorar, eu já tinha uns 20, a gente ficou 4 anos juntos. E foi bastante turbulento, né? Nossa história foi bastante turbulenta. No começo era legal, até que a gente foi morar junto e envolve família, não sei o que lá. E foi um relacionamento abusivo, né? De agressão física, palavras, ameaças, tudo, das duas partes. E hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar, porque há alguns anos era uma questão ainda para mim não resolvida. Mas depois de muito Theta Healing, a gente conseguiu soltar. E hoje eu consigo conversar com ele sobre isso, consigo conversar com a minha mãe sobre isso, com as minhas irmãs, consigo falar assim de uma forma pública, porque é muito de você olhar para você mesmo e assumir as responsabilidades dos seus erros também e dos seus pontos bons, né? O Theta Healing traz essa clareza, né? Às vezes você só não quer assumir as coisas, mas você está sentindo e o seu consciente está te mandando mensagem. Você só não quer realizar, você só está na negação. E quando você se torna vulnerável para aceitar, você consegue sair do padrão, do difícil, do ficar se lamentando, se sentir culpa e tudo mais. Né? E foi o que ele falou assim. Ele falou assim, não, você tem razão. A gente pensa muito diferente para muitas coisas, mas eu concordo com o que você falou. Eu acho que a gente precisava passar por tudo isso. Não me arrependo de nada. Daí quando ele falou, não me arrependo de nada, eu falei, meu Deus, será que eu me arrependo de alguma coisa? E no final, não, eu não me arrependo, porque se eu não tivesse passado pelo que eu passei com ele, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Eu não teria descoberto o meu caminho como doula, eu não teria descoberto, talvez, sobre o sagrado feminino, que é uma coisa que me guia hoje. Talvez eu nem teria descoberto o Theta Healing tão cedo, pra mim, como eu acho, né, como eu acredito, do jeito que eu descobri. Porque quando meu pai morreu, foi só assim, um resumão de tudo que estava dentro de mim, de todo o sofrimento, de todas as mágoas que eu estava guardando dentro de mim. E a dor de perder meu pai foi o ápice, assim, sabe? Tipo, tá bom, agora chegou a hora de você... Precisa olhar, né, para isso. Você precisa mudar, porque você não tem mais seu pai para te proteger, né? Você tá brigada com sua mãe, não dá para correr para ela, então vai. E agora? O que você vai fazer? Então, no final das contas, eu acho que é tudo como deve ser, né? Eu tô aqui. E uma... Bebê também, né? Beba. Mas uma das coisas que você trouxe, né, Ju, e é assim que a gente trabalha no Theta. Essa questão de sair do papel de vítima, né? Então, a partir do momento que você se empodera também, né, do seu papel, né, do seu poder de escolha, do seu livre-arbítrio, do seu poder de criação, né? E começa a olhar com responsabilidade para você. Sim. E não colocar o outro, né? E não assim, em especial em relação, né? Não tô falando isso do caso que eu não conheço, mas, por exemplo, numa relação onde existe muito essa acusação, né, de uma das partes, né? Então, porque você é assim, né? E quando a gente começa a olhar para se olhar, né, nessa posição, né? Começar a investigar ali todos os seus traumas, né? Todas as suas crenças que estão criando o que você vive hoje. O que você pode olhar nesse relacionamento abusivo, por exemplo, de crenças da Juliana, sabe? Sobre você. Para tá... Vamos lá, prepara para a sessão agora.
Eu acho que, assim, o principal motivador para o nosso relacionamento ter se tornado um relacionamento abusivo foi a gente começar a tentar controlar o outro, né? A gente tinha muito ciúme, a gente não confiava e, né, em algumas situações eu sei que a gente deu motivo para falta de confiança, né, das duas partes, mas se transformou num monstro, assim, contra a gente, sabe? E eu tentando mudá-lo, ele tentando me mudar, e no final das contas você se perde. Hoje, se eu paro para pensar por que a gente se enfiou na confusão, eu não consigo, eu não tenho registro. De onde foi? O botãozinho que eu apertei que fez explodiu. Uhum. Eu sei, foi um processo, assim, sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito touchy, tipo, eu sempre precisei muito de contato, muito de demonstração de amor. A minha love language é o contato, né? Físico. Eu gosto de fazer carinho, eu gosto de estar perto, eu gosto, né? E às vezes isso me incomodava. Eu sei que ele não me dava o suficiente. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha uma conexão sexual de outro mundo. Então, é muito clichê, né? A gente ouvir falar isso, de que tudo se resolve no sexo. Mas era assim, tudo se resolvia no sexo. Porque era o momento que eu podia estar com ele, literalmente, de corpo e alma. E é assim. Então, inclusive depois que a gente terminou e tal, eu precisei experimentar de novo estar com ele para sentir que a gente não tinha mais essa ligação do sexo. Porque o carinho, apesar de qualquer coisa, eu tenho muito carinho por ele, muito respeito, admiração. Ele tem se tornado um cara excepcional, assim, sabe? Pra família, pra nova parceira dele, com tudo. Mas eu sei que a gente é super maturo, né? A gente era de realidades muito diferentes, né? Ele era muito mais simples, eu era, né, paparicada, filha única, menina, nananã. E os nossos mundos começaram na tentativa de se entender, na verdade a gente só pegou o ruim dos dois lados e jogava um na cara do outro. Você lembra das Cobrando. suas crenças, Ju? Que De que talvez homem insegurança nesse trai, papel de que é normal do homem sentir atração por mais de uma mulher. Não que não seja normal, né? Hoje eu tenho... Nossa, minha cabeça mudou completamente. Mas, assim, a gente é ensinada a que tudo bem. Tipo, não espere nada diferente do homem. Você está numa relação monogâmica, é monogâmica ali pra vocês. Ali pra você. Ali na hora que fala que tá junto. Mas que no final das contas não é. E hoje, sei lá, já tive outras vivências, conheço amigos que têm outros tipos de relacionamento aberto, eu acredito em amor livre. É um longo papo aí pela frente sobre amor, mas a principal crença que eu tenho é essa coisa de que ciúme é sinônimo de amor. De amor. Ciúme é sinônimo de amor. E de que é normal para homem trair. Tudo bem homem trair. Foram crenças que você trabalhou, né? Foram crenças, Depois você foi identificando identificando e daí entra lá, né? Tipo, o relacionamento dos meus pais, referência do meu pai, referência dos meus avós, como eram os relacionamentos da minha família. Assim. Entendeu? Assim. E é esse justamente o ponto, assim, que eu queria trazer, que foram coisas também que eu me trabalhei, que eu trabalho as pessoas com teta, né? E a gente vê isso muito. Me lembrei, assim, eu sempre quis compartilhar isso. Me lembrei de uma vez que eu tava uma amiga de uma amiga, tava com um computador, assim, onde a gente morava. E no computador dela tinha tipo um adesivo, assim, que era todos os homens vão te enganar. Acho que era algo meio assim, sabe? Ou todos os homens vão te trair. Algo assim. E eu olhei para aquilo e eu fiquei... Sabe, tipo... Explica. Né? Como assim? Será que ela... Né? Não sei, até pensei, talvez ela né, ela... Enfim, super, sabe aquele feminismo ao extremo, Sim. sabe? Ela não tem nenhum relacionamento com homens, enfim, falei,
como que, né? E eu olhei e perguntei pra ela, mas por que, né? Isso, ela, não, é assim, é isso. E ponto final. Aí eu, só falar. Aí eu fiquei quieta, fiquei na minha. Minutos depois, o que que ela começa a falar? De um relacionamento dela, de um cara que ela saía no Rio de Janeiro. Ah, porque não sei se, tipo, ele sempre faz isso, ele não sei o quê, que ele não sei o quê, que tá. Aí eu olhei assim pra ela de novo, incrédula com o que eu Entendi. tava presenciando. Eu falei, ó, aqui, ó. E esse aqui, ó, esse adesivo aqui, ó, que você Você tá lê isso toda hora. afirmando pra você que todos os homens vão te trair, que todos os homens mentem, que todos os homens, né? Então, esse processo Da de palavra, cura do né? masculino, né? E que é algo assim que a gente compartilha num nível tanto algumas pessoas, né, no nível primário, que a gente fala do teta, que é aquilo que você viveu. Então, às vezes, por exemplo, se seus pais tiveram uma traição, né, se isso ocorreu, né, no meu caso, meus pais, meu pai, também minha mãe, enfim, foram muitas complicações, até, por exemplo, os meus 3 anos de idade, quando eles se separaram. Na minha ancestralidade, eu vejo isso, né? Que isso ocorreu, questões com os meus avós. Vou te dizer que uma vez eu fiz uma sessão de teta com a minha avó, e sabe o que eu fui trabalhar com ela? Sem saber? Perdão do meu avô. Trabalho do perdão, né? De tudo que ela viveu, né? No período de casada e que ela não podia se separar. E então, assim, e isso né, nessa também no que a gente compartilha nesse inconsciente coletivo, né? Que é meio bem claro, né? Pelo que a gente vive. E se tudo isso me diz que sim, os homens traem, que os homens são maus, né? Que os homens vão te enganar, que, né? Que não, né? Não são para compromisso, por exemplo, né? Uhum. Se tudo isso me diz, né? O meu subconsciente está ali trabalhando que é assim É mesmo. isso. Uhum. Que é assim mesmo. E aí, então, vem também todo esse, além, né, dessa questão da desconfiança, né, ou de não se permitir, às vezes, ser vulnerável, né, dependendo do caso, assim, ou de criar um padrão, né, nos seus relacionamentos, né? Uhum. Como era o caso ali daquela pessoa que estava me falando da questão do relacionamento e ela tinha o adesivo no computador dela dizendo que todos os homens vão te decepcionar, né, enfim. E é estar consciente também, né, do que é que você está afirmando para ti, né? Isso é muito comum ainda, é muito comum. As pessoas não têm, às vezes, consciência disso, né? De tudo que ela está afirmando e depois ela briga com aquilo que ela afirmou. Exato. Eu acho que o teta é muito fundamental. Eu digo que eu não consigo mais viver, né? Sem o teta. Fazendo terapia ou fazendo eu mesma, né? Porque às vezes a gente fica tão preso no problema, tipo, na vivência aqui, no físico, no que a gente tá agora, que a gente não consegue enxergar o macro. A gente acaba bloqueando os nossos outros sentidos, né? O de fato sentir, acolher se a gente tá triste, se a gente tá bravo, a gente evita, e até um tema muito atual, né, da positividade tóxica, não sei o que lá, que tá tudo, né, sempre muito bom, muito bem, falar bem dos outros, não, sabe? A gente tem que passar pelas coisas desafiadoras de forma aberta, de forma pura, assim, sabe? Tipo, vai sentindo o que você tá sentindo mesmo. E entende por que você tá sentindo isso. E eu acho o Teta muito legal porque possibilita a gente se conectar com esses outros sentidos, assim, sabe? Não precisa nem ir muito além, nem falar da ancestralidade, é você com você mesmo ali. Por exemplo, às vezes é só da sua história mesmo, só da sua né? história. Por exemplo, eu acho muito legal que quando a gente faz... Não vou lembrar o nome agora. Mas quando a gente faz durante a sessão, que a gente quer prestar atenção aonde que a gente está sentindo, o que a gente está sentindo no nosso corpo. Né? Onde você sente essa raiva, onde você sente essa dor, onde você sente a felicidade, o riso leve. Onde você está sentindo. O nosso corpo fala, né?
Quando a gente tá em teta, é mais fácil ainda da gente acessar isso. E, né, estudos, a ciência, para quem não gosta do místico, a ciência prova que a gente acumula no nosso corpo emoções, né? Então, a gente vai ter ali uma dor de cabeça por um determinado motivo, um problema no fígado por outro determinado motivo, um câncer de mama por outro motivo. E hoje é tão mágico que a gente não precisa mais esperar esse extremo. A gente não precisa esperar estar com o nosso corpo doente para resolver os nossos problemas. Né? Basta estar o quê? Disponível, vulnerável e com vontade de se desprender dessas coisas, né? De se tornar percursor aí, peça principal da sua história. Eu acho que esse é o mais legal. E eu vejo muito isso da nossa geração, assim, né? Das pessoas dos 40 aos 30 e a gente conseguindo desmistificar essas coisas, sabe? De padrão mesmo, sabe? De entender que a gente não precisa passar pelo que os nossos pais passaram, né? De relacionamentos, de trabalho, de estilo de vida, de tudo. A gente não precisa ser aquilo, né? E o meu despertar começou também por esse caminho, assim, sabe? Antes, né, de tudo, eu passei por muito julgamento, né? Da apontar dedo pro meu pai e pra minha mãe e tal, porque eu me senti uma marionete, né? Do que eles queriam que eu fosse e tal, mas no final das contas, eles não podem dar nada do que eles não têm, assim como qualquer outra pessoa. Então, eles me criaram da melhor forma que eles podiam. Daquilo como eles sabiam, com o que eles podiam fazer, né? E o Teta traz essa realidade, assim, sabe? Tipo, se empodere de quem você é. Se você tá com dificuldade de saber quem você é, na sua história, dá pra descobrir. Mas você tem que querer. Então, pra mim, o Teta funciona assim, sabe? Tipo, tá difícil, mas pode ser fácil. Para de sofrer, sabe? É bem assim. Nossa, muito... Não é? Sim. Sim. E quando a gente se permite olhar, né? E muitas vezes a gente, aquilo que você falou, né? Desse sentimento é reprimido, né? Guardado, da raiva, do ressentimento, né? Do que a gente foi ensinado teoricamente não porque a pode gente foi sentir ensinado isso. que não pode, não pode sentir coisa Não ruim. pode sentir a raiva, não pode sentir né, se você é ruim. E um dos processos foi, que eu digo assim na minha história, que né, é aceitar a raiva que eu tinha do meu pai. Né? Apesar de amar ele, né? E eu me lembrava quanto eu amava ele, assim, né? E mas a raiva que eu guardava, que aquela criança sentiu, né? Ao sentir o que minha mãe sentia, né? E imagina que o pai e a mãe, eles é o nosso primeiro relacionamento. Sim. Né? E todo esse processo de separação como um abandono também que eu senti. Né? Então, essa questão do abandono, pra mim, é principal com meu pai. É a principal crença que eu tenho. Que veio de onde? Onde foi a raiz? Foi do relacionamento com meu pai. Mas Mas alguma especificamente, você quer situação saber assim? alguma situação? É porque assim, os meus pais nunca foram casados, né? Eles foram juntados, meu pai já tinha 2 filhas. Daí morava com a minha mãe engravidou, meu pai não queria que minha mãe engravidasse, porque ele já tinha 2 filhas, mas minha mãe já tinha perdido 2 filhos, tava louca pra ter filho e tal, aos 40 anos. Falou que ia parar de tomar remédio, engravidou. Não se cuidava, engravidou. Falou pro meu pai, confusão. E o sentimento todo que a minha mãe sentiu, né, da gente conversar, de eu resgatar isso com ela, a sensação toda durante a gravidez dela era de que ele podia abandonar ela a qualquer momento. Porque ela não queria. Até eu nascer, ele não queria. E ela carregou com ela aquilo. E quando eu nasci, minhas irmãs ficavam bastante... Não lembro se moravam na casa com a minha mãe e com meu pai, ou se elas ficavam muito tempo lá. Mas a minha mãe tinha algumas coisas que não gostava desse relacionamento, né? E ela se sentiu, principalmente no dia do meu nascimento, né? Que é muito incrível, se a gente fosse... Todo mundo tiver a oportunidade ainda de conversar com a mãe, com o pai, como foi o dia do seu nascimento, o processo de gravidez inteiro, mas o dia do seu nascimento, a passagem, né? Para essa terra.
a minha mãe não se sentiu acolhida pelo meu pai. Porque meu pai, minhas irmãs estavam em casa e meu pai estava com elas, né? Tava arrumando elas para poder ir pro hospital. A bolsa estourou. E ainda, né, antigamente, há 30 anos atrás, bolsa estourar era, né, pelo amor de Deus, que problema. A gente sabe hoje em dia que não. E a minha mãe não teve a atenção que ela gostaria de ter tido nesse momento especial para ela. Então ela se sentiu abandonada. E ela foi pro hospital, e eu nasci de cesárea e tudo mais, e as coisas, a minha mãe já estava insatisfeita, foi acumulando, até que passaram 6 meses e ela foi para Santos. Eu nasci em São Paulo, ela voltou para Santos, para casa dos meus avós. Então foi um processo da minha mãe se sentir abandonada o tempo todo, né? De não se sentir prioridade o tempo todo. E isso eu carrego também para relacionamento hoje em dia, assim, porque antes de eu chegar nessa etapa que eu tô dos homens só não quererem se relacionar, hoje eles até não somem, mas durante muito tempo eles sumiam. Tipo, do nada, assim, tava mó legal, assim, sei lá, 4, 5 meses ficando, se conhecendo, super legal, acabou. Tipo, não tinha, assim, sinal de fumaça, não tinha. Um padrão que você via acontecer, assim, todo relacionamento acontecia. Foi. E hoje eles não somem, mas eles também não querem sumir. Não, mentira. Não somem porque eu acho que eu mudei, eu consegui virar, né, esse padrão. Mas é uma questão de equilíbrio, de aprendizado. Eu não sei também como vai ser daqui pra frente. Mas eu ter notado que o sentimento de abandono era muito forte, foi uma virada legal pra mim. E é muito incrível quando a gente chega nessa raiz, né? E pode trabalhar aquilo. Então, não sei se vocês, né, que estão ali aí assistindo podem observar, né? De algo, às vezes, que está acontecendo como um sinal, né? Algum desconforto que está acontecendo ali, que eu chamo que é o sinal de alerta. Né? Aquilo que você começa a observar e começa a ter o padrão, e aí fica aquele sinal de alerta piscando, que é algo que você está falando, poxa, não quero que isso que seja assim, não é assim que eu. Não, né, não é nem que o meu coração o negócio já tá te corroendo. Piscando sim, beleza. Mas quando já tá assim, é tipo, meu Deus, o que eu faço agora? É complicado. Né? Porque imagina, que nem a gente tava falando, todo relacionamento é o mesmo padrão. Tipo, é algo que você tem que olhar, né? Que tem que estar chamando atenção ali, né? Pra ser olhado. E aí você vai, por meio desse sinal, alcançar algo que está muito mais profundo, que é aquilo que está debaixo da terra, está escondido, né? Tá ali nesse subconsciente. É o tal do E aí iceberg, você né? pode. Aquela outra coisa clichê, aquela imagem clichê que todo mundo conhece também, né? Que tem a pontinha do iceberg pra fora e um gelão, tamanho do mundo, embaixo d'água. É isso. Então, se acontece algo, né, daquilo, se tem um problema, você tem certeza que tem algo muito mais profundo ali para você olhar. Mas a boa notícia é que dá para olhar para isso, né? Dá para olhar. Eu tenho que fazer. Tava pensando que eu tinha que comparar, né, esse processo de autoconhecimento com cuidar de grama. Já cuidou de grama? Não, de grama nunca, mas de planta, assim, no geral. Porque assim, né? Começa a nascer um monte de matinho. É. E aí, você fica louca daqueles matinhos. As ervas daninhas? Né? E aí, aquilo sai como? Não adianta jogar mata-mata. Não adianta. Porque o negócio ou só estraga a grama, estraga o solo, ou não adianta nada. Você tem que ir lá, agachar e, ó, tirar um por um e ver que aquilo tá saindo com a raiz ali, entendeu? Porque... E tem umas bichinhas que são até bonitas, cresce florzinha e tudo. São florzinha e tudo. Aí é o desapego. É o desapego do passado. Né? Pra que... A outra analogia é legal, tipo, pode até ser bonitinho, mas ordinário, não dá pra servir, não é pra ser, entendeu? Calma. E tem uma coisa, né? A Vaiana, que foi a fundadora do Theta, ela tem um livro só sobre isso, só sobre a forma como On the Wings of Prayer. Não,
que ela conta sobre a história quando ela conheceu o marido atual dela. E ela falava maravilhosa. que ela passou por 4 casamentos. E no Teta a gente traz, né, que essa questão da alma gêmea, não como uma só pessoa, né, que você vá... A gente traz 7 tipos diferentes de alma gêmea, né, que a gente traz. E cada pessoa que vem na nossa vida vem trazer, né, aprendizados, vem trazer oportunidades para você olhar ali para suas sombras, para essas questões ali no fundo do seu iceberg, né, que é o que você falou do seu ex, né, que foi ali uma ponte para você, para o seu despertar, para o seu autoconhecimento, né? Foi. E para que você possa criar e manifestar relacionamentos muito mais saudáveis, né, do que você já viveu, né? Sempre para que seja sempre assim um upgrade, né? E porque a todo momento você está se trabalhando, né? Você está olhando para essas questões e acessando os gatilhos que estar em um relacionamento te traz, né? E isso eu não tô falando nem, assim, às vezes nem é algo que tá ali, eu estou namorando, né? Eu estou casada, eu estou noivo, né? Mas é essa troca, o relacionamento, né? Se relacionar. Sim, qualquer tipo de relacionamento. E esses gatilhos para você ir olhando e aí ela fala, né, dos relacionamentos dela e ela conta tudo que ela foi aprendendo e ela teve que, na verdade, se aprender a se valorizar, né? Se autoconhecer, acessar nela as sombras dela para que ela pudesse viver o amor da vida dela que ela dizia que ela enxergava, queria manifestar. Né? Ela enxergava nossa, todos os detalhes. Tem isso no primeiro livro dela. Eu tenho aqui. Ela fala que essa mulher é maravilhosa. Ela sabia a cor da roupa que o cara ia estar vestindo quando ela conhecesse ele. Sabia o nome. Gente. Mas por que eu queria falar disso? Eu queria falar do Tempo Divino, Ju. Pra você. Exato. Porque ela já via isso há muito tempo, né? E ela falava assim que o cara te chamava Guy. Então ela se direcionava por Guy, do Guy. E ela, o meu Guy, né? E ela tinha sonhos onde ela queria mandar mensagens para ele. Muito bom! E ela se colocava como lobo. E ela mandava essa mensagem dizendo que ela tava chegando. Calma, acho que a gente pegou. O que tá acontecendo? Eu acho o computador? É, o computador. Perdão. E ela mandava essas mensagens. Eu acho que você tem que fechar aí. Eu acho que você tem que fechar o seu áudio aí. Meu áudio está fechado. Ai, meu Deus. O que aconteceu? É no computador. Consegue tirar o som? Consigo. Desligar o som. É que a gente tá ao vivo no YouTube, no Face. Aí. E ela mandava ela mandava essas mensagens pro sonho, né? Se trazendo como uma mulher com lobos, e ela corria com lobos, dizendo que ela estava chegando para ele. E ela sonhava, ela tinha esse sentimento de que ela ia viver um amor que ela já conhecia. Enfim, passados os relacionamentos dela, ela tá um chiado. Ju, tá um chiadinho. Não sei se aí. E agora? Aí, parou. Ela realmente conheceu o Guy. Né? E o nome dele, gente, é Guy. É Guy. É Guy. Maravilhoso. E o filho dele tinha sonhos toda a infância com lobos correndo que iam pegar ele. Então, as mensagens que ela mandava, quem pegava era o filho. Era o filho. Né? E ela fala assim, uma vez, que ela falou assim, Criador, é hoje. É hoje que eu vou encontrar o meu Guy. Eu vou encontrar o meu Guy hoje. E ela falou assim, me mostra onde ele tá. E ela viu que ele estava num parque nacional. Ela pegou o carro, viajou por 10 horas para chegar nesse parque nacional. Não lembro o nome do parque nacional nos Estados Unidos. Ela chegou lá, era feriado nacional.
parque Tava o tava mundo inteiro lá. lotado de gente. E ela ficou. Sabe que ela ficou? Tipo, ok, ele tá aqui, mas é agora, né? Uhum. Então, o que que. O tempo divino, né? Tempo divino desses encontros também de alma. Né? Eu acho que. Eu acho que. É isso, assim, sabe? Tempo divino, é a forma como a gente, né? É a nomenclatura, assim, mas eu acho que a gente. É quando a gente tá preparado pra receber o que a gente tem que receber. Entendeu? Então lá atrás, eu tava preparada pra receber o tipo de relacionamento que eu vivi com meu ex. Eu não ia conseguir viver uma coisa saudável do jeito que eu achava que tinha que ser. Porque eu não tava naquele estágio pra ter um relacionamento saudável. Tanto que se eu for pensar, o meu relacionamento antes desse relacionamento, eu terminei. Eu namorei 3 anos, era o máximo o relacionamento, era super gostoso, não tinha problema nenhum. Mas eu terminei por quê? Porque ele tava começando a carreira dele como jornalista, o Diego. E ele tava, óbvio, se dedicando à carreira dele. E eu tava acabando de entrar na faculdade. E eu não queria dividir meu tempo. Então, eu não estava satisfeita. Falei, segue aí com a sua vida, com a sua carreira, eu vou seguir a minha. Beijo, acabou. Ou seja, eu carente, doida, falei, você não quer me dar atenção? Tá bom, também não te quero mais. Quando imatura que eu não era, entendeu? Então, eu precisava ter passado por isso. Eu precisava ter passado pelo Diego, pelo Vinícius. E agora, sei lá, tô aqui, entendeu? Tô solteira. Ai, que engraçado. Foi oportunidade, né? É aquilo que a Oportunidade, gente sabe? traz, Mas é porque os aprendizados. eu acho que a gente também aprende essa coisa do auto-amor, sabe? Eu acho que enquanto a gente não consegue se cuidar e se enxergar como todo, a gente não consegue nem se doar pro outro. A gente, literalmente, a gente não sabe, não pode dar o que a gente não tem. Então, como eu vou ter num relacionamento se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero, se eu não tenho vontade de compartilhar? Então, E se a gente não se ama, o amor do outro nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai suprir. Porque amor nunca vai suprir o seu vazio. É suficiente, né? É muito além do amor. Acho que o amor é a cerejinha do bolo, assim, sabe? O que faz as coisas bonitas. Mas relacionamento de qualquer tipo vai muito além do amor, né? Mas você dividir com uma pessoa, supostamente, que não tem nenhuma ligação de sangue, que você escolheu pra ser sua parceira, né? Pode até ter obra do acaso, relações karmáticas, almas gêmeas, mas né, que no final das contas você escolhe estar num relacionamento, né? Eu acho que precisa de muita sabedoria, assim, sabe? Pra conseguir fazer uma coisa sustentável, leve, de aprendizado. Putz, e quando eu tiver que estar pronta, eu vou estar pronta, cara. Enquanto isso, eu vou trabalhando as minhas amizades. Porque é uma grande escola também. E outra coisa, tipo, relacionamento com homem, né, amigos homens. Tipo, reinterpretar o relacionamento com amigas, né? Sair daquela coisa de inveja entre mulheres. Competitividade. Então, é uma caminhada. Mas estamos aí. Muito bom, Gi, muito bom compartilhar. Muito, muito obrigada, assim, por trazer com tanta... como pode dizer? Sem filtros, né? É porque eu não sei, né? Não sei fazer de outro jeito, Flavinha. Mas, ó, isso é uma coisa que eu melhorei muito, sabia? Porque eu tive uma fase na minha vida bem revoltada. De falar de forma agressiva, de, né, ser desrespeitosa muitas vezes. Eu acho que consegui melhorar um pouquinho. Porque eu vejo com graça as coisas hoje, eu vejo com aprendizado, eu vejo com o coração mesmo mais leve, sabe? Como forma de... Tipo, eu não gostaria que as pessoas passassem pelos mesmos traumas que eu passei. Então, a forma como eu vejo hoje, de eu me relacionar, de eu trazer as coisas aqui pra internet, vocês não precisam sofrer pra aprender. Isso eu lembro que eu escrevi um post logo num aniversário de morte do meu pai, assim. Eu não quero que as pessoas sofram pra aprender como eu tive que passar por algumas coisas que eu sofri. Sabe, se você consegue aprender hoje com tanta informação que tem, né, vamos usar esse tipo de informação para o nosso bem, né? Vamos dividir, porque
outro ditado clichê, com quem divide, multiplica, entendeu? Eu acho que conhecimento só vale a pena a gente ter se a gente vai compartilhar. Então é um prazerzão para mim sempre participar dessas trocas com você. Gratidão, gratidão. Ai, muito bom. E fica, né, se você quiser, né, um resumão, se você quiser criar relacionamentos saudáveis, né, e que te auxiliem no seu processo de evolução, né, é o seu trabalho de autoconhecimento, né, é olhar para essas feridas, é olhar para os seus traumas, é olhar para as suas raízes, para que você crie o que você realmente deseja viver, né, o que o seu coração deseja viver, e não o que dá para viver, ou que você, né, é que nem aquela história da menina, né, que cola o adesivo e tá depois reclamando, né, da vida. Mas não, se empoderar, né, que você pode sim criar Vou criar. o que você quiser, o que você quiser. Não é mágica, gente, é física quântica. Pura ciência. Né? E é algo que a gente vai comprovando, né, no seu dia a dia. Né? Você começa a observar, assim, os padrões. Não tem como dizer que não é, né? É você observar e aí você começa a se trabalhar e as coisas começam a mudar. É muito incrível. E você começar a acessar e desenvolver essas habilidades, né? Essa sensibilidade para acessar tudo isso. Sim. É incrível. Gente, inclusive, quando a Flavinha abrir próximos cursos para Teta Healing, básico e avançado, só façam. Eu amo. Quem sabe eu não faço aí o digging. Digging. Uau, já pensou? Muito maravilhoso. Bom. Muito bom, Flavinha. Gratidão, Ju. Obrigada Gratidão por tudo. pelo seu tempo. A gente vai falando. Beijo, pessoal. Obrigada por assistirem.